algo que, por falha minha, e pela graça de Deus, vocês celebram, né, uma união. Gostei de ver as fotos, né, no Facebook, de 17 anos atrás. Vocês pareciam que tinham 15 anos. Lindos. Vamos abrir a palavra do Senhor, Lucas capítulo 2, versículos de 10 a 20. Nós estamos na série É Tempo de... porque estamos no Natal e entendemos que este tempo é um tempo especial, diferente, né? Específico. E já 2 domingos, esse é o terceiro, 2 domingos passaram e nós meditamos em Lucas 2. Só que até hoje nós chegamos ao versículo 9. E hoje nós vamos continuar o texto. E eu quero repetir o versículo 9, que foi lido na semana passada. O texto está projetado para facilitar a nossa leitura. Então eu leio um versículo, você lê outro, mas eu queria que você pedir que você abrisse a Bíblia, ou deixasse ela aí no aplicativo aberto, porque em determinado momento eu queria que você olhasse uma sequência de fatos. É importante que você olhe isso no texto, né? Não vai ser fácil projetar isso. Então, antes da leitura do texto, vamos orar mais uma vez. Pai, com temor e tremor, nós vamos agora ler Tua palavra mais uma vez. Nós pedimos orientação do alto, pedimos iluminação, que só Teu Santo Espírito pode trazer aos nossos olhos e nosso coração, para que ao lermos Tua palavra, ela não seja entendida como um texto qualquer. Ela é palavra do Senhor, portanto é Deus falando ao nosso coração. Que recebamos Tua palavra assim, com temor e tremor, e que ela fique guardada no nosso coração para não pecarmos contra Ti. É nosso desejo sincero, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler Lucas 2. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Hoje, na cidade... eu estou passando aqui, pode deixar. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo... Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Que Deus mesmo nos abençoe, né? Para entendermos Sua palavra. Vamos fazer uma retrospectiva daquilo que pensamos até aqui. Lucas capítulo 2, se você olha os versículos de 1 a 6, eles chegaram até Belém e o texto diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Então, ao pensarmos sobre essa expressão de que não existia lugar para eles, o que relacionamos é que o Natal é um tempo de pensarmos se de fato estamos abertos para hospedar o próprio Salvador em nossa casa, né?
ou se estamos fechados para isso. Há um simbolismo muito grande em tudo que está acontecendo aqui. Não é por acaso que eles não são recebidos. E nós pensamos naquele domingo, puxa, eles tinham família lá, porque José era daquele território. Será que não tinha um parente para recebê-los? Mas mais do que isso, a ideia que o texto bíblico vai nos dar é que não existia desde sempre lugar para as coisas de Deus no nosso coração. Então, temos que pedir ao Senhor por misericórdia para que possamos incluir em nosso coração aquilo que vem dele. Isso não é um processo fácil, nem automático. Nós naturalmente somos resistentes porque somos pecadores. No domingo passado, nós falamos do aspecto de inclusão, né? Que o Natal é um tempo de inclusão. Mas de que inclusão estamos falando? Quando a mensagem, né, o anúncio do Salvador, o maior anúncio da história, é dado aos pastores, há algo para a gente pensar. Os pastores não eram a classe privilegiada. Eles não eram a classe sacerdotal. Eles não tinham aquela devoção que muitos tinham. Qual é a mensagem, então, que aprendemos? Que o Evangelho, ele veio para alcançar aqueles que estão longe, aqueles que estão perdidos. E isso se refere não aos de lá de fora, mas a nós. Nós fomos incluídos no reino, porque Deus, por sua vontade, decidiu se manifestar a nós. Como disse João, capítulo 15, nós fomos enxertados na videira. Nós não éramos naturais de lá, fomos transplantados, fomos colocados lá, por graça do Senhor. E hoje nós temos o desafio e queremos assumir como destaque o termo celebração. Que o Natal é um tempo de celebração. E como é que a gente vai perceber isso? Então, você está com o texto aberto, né? A partir do versículo 9, o anjo do Senhor aparece para eles, a glória do Senhor resplandece ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Vamos tentar imaginar, por que o texto destaca que junto com o anjo, a glória do Senhor apareceu? Olha que coisa interessante, o texto não diz, e o anjo apareceu a eles e começou a falar. Esse anjo traz consigo algo poderoso, que o texto destaca, a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? Eu fico imaginando que Lucas não tem outra expressão para colocar senão a glória do Senhor. Ele não consegue colocar assim, parecer uma luz muito grande. É algo tão magnífico que vem junto com o anjo, algo tão sublime, algo tão celestial, que ele não consegue destacar senão dizer assim, a glória do Senhor aparece junto com aquele anjo, né? Então é algo que chama atenção. A conexão mais simples que me vem à mente é de Isaías no capítulo 6, um texto que você provavelmente conhece. Isaías tem uma visão no ano da morte do rei Uzias, e ele vê o Senhor como? Sentado no alto e sublime trono, e a visão de Isaías, ele vê Deus inteiro. Fiz uma pergunta, irmãos. Não, ele vê a orla das suas vestes, né? Orla é isso aqui. Ele vê a beiradinha, né, das vestes do Senhor. Quando ele se depara com essa visão de Deus, o que ele sente? Por quê? Por que ele sente medo? A gente tem um sonho imenso de ver o Senhor face a face, né? Alguns queriam ver o Senhor hoje. Calma, não precisa ficar pedindo a Deus para morrer, vai chegar a sua hora. A gente tem um sonho imenso de ver Deus. Aí de repente Deus se aparece a nós e a gente corre de medo. Que coisa incoerente. Por que temos essa relação então? Porque enquanto não transformados, existe em nós um elemento chamado pecado. E por conta desse pecado, a simples presença da glória de Deus se aproximando de nós é como um sol que se aproxima muito do planeta Terra e faz colocar em crise tudo que está lá, porque o calor que vem de lá é capaz de consumir tudo o que não pertence a ele. O sol não se autodestrói, mas ele destrói todas as coisas ao seu redor. Então Deus tem tanta glória que a própria presença dele perto do pecado automaticamente destruiria o pecado. Isso denuncia, né,
no coração de Isaías. Ele tem essa visão de temor e terror, porque fica claro para ele o quanto ele é pecador e o quanto Deus é puro. Isso é assustador para ele. Então ele clama a Deus por misericórdia, dizendo: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Estou perdido. Vou morrer, morte certa. Ele tem convicção disso. Então Deus se aproxima dele. Então, quando os pastores da mesma forma se aproximam, não de Deus, olha que coisa interessante, mas da glória de Deus que está ao redor dos anjos, então os anjos carregam em si algo que é típico da figura divina, os pastores ficam assustados. Por quê? Certamente pelo mesmo motivo, né? É algo que denuncia em nós. Então, quando nós pensamos, a primeira coisa que precisamos pensar é que antes do anúncio do nascimento do Senhor Jesus, existe uma série de sentimentos acontecendo e que a gente não pode desprezar. O anjo não chega lá e diz assim: olha só, eu quero contar para vocês um negócio, Jesus nasceu, vocês vão até lá. Por que Lucas relata todo esse sentimento, né, dos pastores, a apreensão deles, o medo que eles têm, a fala deles para o anjo: puxa, estamos com medo. E o anjo diz assim: não fiquem aterrorizados, não fiquem com medo. Isso tudo é muito importante. Por isso que hoje, quando a gente diz a respeito da pregação do Evangelho, a primeira coisa que precisamos dizer para as pessoas é a respeito das más notícias. Eis aqui um texto para a gente olhar as más notícias. Porque se no homem não existir a noção básica de que ele é pecador e que por conta do seu pecado ele está longe de Deus e fadado à ruína, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, assim afirma Paulo aos Romanos capítulo 3, 23, ou em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, se esse pecador não tem noção disso, o que vem depois perde muito do seu valor. Então, se eles não têm esse sentimento, né, de apreensão, de medo, de terror, que é típico daquele que é pecador, a mensagem de boas novas fica esvaziada do seu sentido. Eu não tenho nada contra vários métodos de evangelização. Você pode distribuir folheto, carimbar nas cartas que Jesus ama as pessoas, né? Algumas pessoas colocavam antigamente: Senhor carteiro, Jesus te ama, né? Então, não há problema nisso. Só que uma mensagem de amor desconectada do propósito de Deus, ela é esvaziada do seu sentido. Quando nós afirmamos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, essa mensagem de amor está conectada. Por que Deus teve que fazer isso? Por que Deus teve que amar o mundo de forma tão profunda e enviar seu Filho? É porque esse mundo estava perdido. Então, João 3,16 não diz isso, que o mundo estava perdido e por conta disso, não, mas o mundo estava perdido. Só faz sentido entender o amor se entendemos o quanto a gente estava longe. Paulo, quando diz aos Romanos, ele diz algo interessante. Ele coloca 3 situações. Ele diz assim: você morreria por um amigo? Provavelmente, sim. Pode ser que alguém se anime a morrer porque é alguém que é bom, né? Eu tenho certeza que se alguém tentasse me matar e o Roberto estivesse na igreja, ele entregaria a vida por mim. Certeza disso. Não tenho dúvidas. Se eu faria o mesmo, a gente conversa depois. Não, claro, faria. É claro que eu gastaria uns minutinhos antes de oração: Senhor, é a tua vontade, tá? Não, brincadeira. Mas, ou seja, o nosso coração está propenso a amar aquele que é bom para mim. Então, se ele é bom para mim, se ele faz bondade para mim, ele me ama. Então, os nossos filhos, eles muitas vezes criam esse vínculo. Nós fazemos coisas boas para eles, eles entendem. Mas quando o pai vai lá e disciplina, qual é a reação do filho? Ai, percebi que o senhor me ama muito, pai. Nada, o clamor é outro: o senhor não me ama, o senhor não gosta de mim, o senhor me odeia. Não, não é isso, é amor. Em amor em outra dose, né? Em outra versão. Mas é amor. E aí, segundo exemplo, diz assim: ninguém morre pelo cara que é certinho.
pelo justo, né? O cara está lá, sempre certinho, na letra da lei, nunca cuidou de você com bondade. Você não se anima a morrer por ele mesmo. Você até acha que seria razoável morrer por ele, mas se entregar por ele, duvido. Paulo diz isso. Agora ele diz assim: e você morreria por um estuprador? Por um pedófilo? Por um assassino? Deus prova o seu amor por nós, morrendo por nós quando nós ainda éramos tudo isso. Isso é prova de amor. Então, a mensagem do Evangelho, as boas novas, só faz sentido se antes a gente fala sobre esse assunto chamado pecado. Eu entendo que pecado é uma das doutrinas essenciais para a vida do cristão. Se o cristão não entende que ele é pecador, que por ser pecador, as coisas que ele faz estão influenciadas por esse pecado, se ele não entende que ele não pode confiar em si mesmo, porque ele é pecador, se ele não entende que ele precisa da graça de Deus, que ele não pode confiar no seu próprio poder, todas as outras coisas terão dificuldade de ser aprendidas. Se ele não entender que ele é pecador, ele não consegue ler o texto bíblico, porque o texto bíblico fala com pecadores. Se ele não entende que ele é pecador, ele não entende qual é o papel de Jesus na vida dele, porque ele não consegue entender o que Jesus fez na vida dele, ele consegue ver na vida de todo mundo, menos na vida dele. Então, pecadores precisam entender a mensagem das boas novas, e aí faz sentido. A partir desse momento, o anjo conta para os pastores a maravilhosa notícia a respeito do nascimento do Senhor Jesus. E aí aparece, nesse exato momento, o texto diz, na versão NVI que lemos, né? Diz assim, 13, versículo 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo. Na atualizada está escrito que apareceu a multidão da milícia celestial. Não é esse o termo que está aí? Quem está com a atualizada? Milícia. Milícia significa esse uso militar, né? É um grupo que faz parte de um exército de Deus. Exército de Deus não significa que eles apareceram com anjo, com R15, arco e flecha, nada disso. O exército que Deus usa não precisa de canhão, de nada disso. Eles são servos de Deus. Então o termo é militar para dizer que é algo que eles recebem a ordem e obedecem à voz de um comandante, né? Quem é tão velho quanto eu lembra, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Então você ouve a voz do comandante e você vai na direção que ele manda. Milícia no nosso tempo é um termo muito complicado. Significa um grupo de pessoas que são, em geral, ligados às forças de segurança do Estado, que tomaram o lugar do tráfico e que exercem opressão sobre as comunidades, tirando delas dinheiro. Então é muito complicado, né? A gente começar a cantar que o chefe da milícia é Jesus, o Salvador, no nosso tempo. Não faz muito sentido. A gente precisa. O chefe do exército é Jesus, o Salvador, porque está soando estranho, né? Esses pastores, eles ficam assombrados com tudo o que está acontecendo. O que eles fazem? Vamos lembrar. Eles ouviram então essa multidão do exército celestial cantando, dizendo: e paz na terra aos homens a quem ele quer bem ou a quem ele concede o seu favor, né? Então, quando os anjos eles deixam os pastores, vão ao céu, né? Diz o texto, e os pastores conversam assim: vamos até Belém e vamos ver. Abre um parênteses, não é o nosso foco. Os primeiros visitantes na vida de Jesus são os pastores. Nós temos aqui do lado esquerdo a figura, né, dos 3 conhecidos como os 3 reis magos. Alguns até sabem o nome deles, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas esses camaradas ali, apontando para eles, deduzindo que eles representam, né? Eles vão visitar Jesus, provavelmente quando eles chegam até Jesus já tem mais de 1 ano de idade. Então a gente precisa entender que cronologicamente a figura que visita Jesus de pronto são pastores, né?
Às vezes a gente faz conexão achando que a primeira visita são eles. Eles entregaram presentes para gente. Acabou de nascer, toma um presentinho. Eles deram presente na festa de 1 ano, né? Eles entregaram presente, ou mais do que isso, né? Então é uma conexão que a gente precisa fazer, fecha parêntese. Esses pastores vão até lá, né? Até a casa lá, a barracão, ou o curral, onde está José, Maria e Jesus, e eles chegam até lá e eles encontram Jesus ainda na manjedoura. O nascimento acabou de acontecer. Olha que coisa fantástica. Eles estão diante desse Jesus e aí tudo faz sentido. Eles olham para Jesus, para José, Maria, lembram do anjo, da milícia celestial, e o que isso produz no coração deles? Nada, né? Nada. Produz o quê? Imagine assim, a meia hora antes, Deus te falou um negócio. Meia hora depois, você se depara com tudo que Deus te falou. O que acontece com você? Temor, alegria. O que você falou, Sueli? Não ouvi. Fé, isso provoca gratidão, você provoca relacionamento com Deus. Você diz assim, caramba, eu não sonhei, não estou maluco, né? Aquilo tudo aconteceu mesmo. Realmente Deus falou comigo, era um anjo mesmo, eu não estava com sono, as coisas aconteceram, tudo faz sentido, as coisas encaixam tão perfeitamente, isso faz o coração brotar algumas coisas muito específicas. E quando a gente pensa então e relaciona tudo isso ao Natal, existem 3 destaques, né, que eu queria fazer. Não são as questões ainda principais, mas destaques para a gente pensar sobre esse aspecto de Natal. Quando você vai celebrar alguma coisa, precisa ter um motivo. E o motivo aqui são as boas novas. Então ninguém faz festa se não tem um motivo. Ninguém organiza uma festa assim, festa sem motivo. Sempre tem um motivo, casamento, bodas, aniversário de 15 anos, completei 10 anos, tirei meu nome do SPC, você tem um motivo, há um motivo para celebrar. Então quando a gente fala de Natal, Natal sem Jesus não é Natal. É duro dizer isso, mas o que o mundo está celebrando? Se na casa não tem Jesus, que celebração existe? É o motivo mais fraco. É o panetone, é o presente, é a rabanada que se come no Natal, é a família que se une pelo menos uma vez no ano, né? Nem que todo mundo esteja bicudo, mas pelo menos está todo mundo debaixo do mesmo ambiente, né? As pessoas estão ali, as pessoas celebram essas coisas, mas a celebração sem a presença do Senhor Jesus não existe. E eu fico pensando, me vem à memória algo muito curioso, né? Quando os meus filhos nasceram, a gente tem o privilégio como pai de participar. Eu acho que a gente é mais feliz do que a mãe nessa hora. Porque a mãe fica lá dopada, né, olhando para o teto, e o pai fica lá olhando a criança sair. E aí quando sai aquela criança, você fica assim, sem palavras. É maravilhoso demais. O que você está sentindo? Um misto de alegria, um medo, assim, muito temor a Deus, uma satisfação imensa. E você pega aquela criancinha, né, toda ali pequenininha, enrugadinha, e aí vira o médico e diz assim, segura, pai. E você ali todo sem jeito, mas remete a um motivo, que nasceu alguém, e esse alguém não é apenas meu filho, esse alguém é alguém que nasceu para me salvar. Então não existe celebração sem motivo. Por que isso é importante? Nós estamos em culto. Culto é celebração. Se você não tem esse motivo claro na sua cabeça, você senta aí porque está obrigado, meu irmão. Entendeu? E aí você ainda, quando sai de casa, você arruma briga com a mulher, sai mal-humorado e diz assim, não, vamos para a igreja, porque nós temos que ir para a igreja. E você vem brigado, mas se é celebração, tem que ter motivo, vamos adorar o nosso Salvador. Ou seja, você precisa estar claro o tempo todo que existe motivo para celebrar a vida, porque Jesus continua vivo.
Então há motivo de celebração. A gente não pode perder isso de perspectiva. A gente não celebra porque eu consegui um emprego novo, porque eu passei na prova. A gente celebra porque o motivo aponta sempre para Jesus. Se não apontar para Jesus, está errado. Só há celebração com as boas novas, e as boas novas falam apenas de Jesus. O segundo destaque é que essas boas novas produzem gratidão de coração. Então, fico pensando, né? A gente fala de Natal. Eu, pelo menos, falo de Natal há 37 anos, é a minha idade, né? 37 anos a gente fala do Natal. O que acontece com o assunto repetido? Eu não sei você, mas não tem graça mais ouvir de Lava Jato. Assim, é a mesma coisa, toda semana. Alguém vai preso, alguém fez delação premiada, mais gente vai preso, e mais gente vai preso. Não tem novidade, assim. Assunto repetido, batido e tal. Corremos o risco de batermos tanto no assunto do nascimento de Jesus e ele ficar sem sentido na nossa vida? Pelo assunto em si, não, mas por nós corremos. Porque o problema não está com o assunto, o problema está com a nossa percepção. E qual é o risco então que corremos? Quando não percebemos a diferença que esse nascimento de Jesus fez em nós. Por que eu estou falando de gratidão? Porque gratidão é uma coisa pessoal. Eu não posso dizer para você, irmão, tem um coração grato. Ou você tem, ou você não tem. É alguma coisa que se produz de dentro para fora, não de fora para dentro. A gratidão é uma coisa que nasce no coração de alguém que reconheceu o favor de alguém, no caso de Deus, sem o mérito. Ou seja, eu não mereci, Deus fez isso, então eu agradeço a Deus porque Ele fez. Coração agradecido é fundamental para a nossa vida como crente em Cristo Jesus. Porque se a gente não tem um coração agradecido, nada faz sentido e a gente pode olhar para as coisas e cumpri-las, porque elas estão na nossa lista de tarefas a serem exercidas. A nosso momento de ceia em casa, né, independente do que você tenha para comer, ou independente de ser apenas uma reunião familiar, é preciso que você evoque da boca de cada pessoa que esteja lá na sua casa, fale algo que move, né? Conte-nos uma experiência. Quero propor aqui, né, não está escrito isso, mas quero propor, faça da noite de Natal uma noite de testemunhos na sua casa. Diga assim, lembre alguma coisa que Jesus fez por você, que faça sentido agora. Então, faça esse momento um momento de gratidão. Quando você entende que o nascimento de Jesus foi essencial, é essencial para quê? O que mudou de fato na sua vida? O que brota de gratidão na sua vida? Mas a última questão é que a celebração, né, quando nos colocamos em gratidão, ela vai influenciando todas as áreas da nossa vida, muda tudo. Lembra que eu pedi para você olhar para o texto bíblico? Vamos ver uma sequência de verbos, né, e expressões que aparecem no texto. Versículo 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, o que os pastores fizeram? Qual é a expressão que aparece na sua Bíblia? Vamos a Belém. Versículo 16. Então, foram, né? Versículo 15, eles têm uma vontade, vamos! E no 16, foram. Isso é importante, porque tem gente que para no primeiro, né? Vamos, semana que vem, vamos visitar Jesus, ele nasceu, temos que comprar um presentinho. E aí a gente vai lá, vamos agendar para visitar Jesus. Não, eles pensam e vão, foram. Versículo 18. Eles começam a contar, né? Depois de o verem, contar a todos os que lhe fora dito. Versículo 18. Todos os que ouviram os pastores ficaram como? Admirados. Por que eles ficam admirados com os pastores falando? Qual é o espanto de ouvir os pastores falar? Você já viu o pastor de ovelha pregar? Você já viu o pastor de ovelha pregar? Você já viu o pescador pregar? Por que quando Pedro prega, eita, quebra a língua, né? Quando Pedro prega, por que todo mundo fica assim, uau, nem parece Pedro pregando?
Por que todo mundo fica admirado? Pescador. Simples, gente do povo. Ele fala com autoridade, você percebe que há algo além. E é interessante, eu li, enquanto estava operado, alguns livros, e tive o prazer de ler a biografia do pastor chamado George Whitefield. Recomendo que você leia. Se você quiser, eu lhe empresto o livro. Não tenho dificuldade com isso. Jonathan Edwards, que foi o pastor conhecido como responsável pelo avivamento, né, na pregação, um pastor muito eloquente, poderoso em palavras. Um sermão de Jonathan Edwards ficou conhecido, inclusive, como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Diz a história que quando Jonathan Edwards pregava, as pessoas batiam com a cabeça nos bancos, clamando a Deus por misericórdia, porque a visão que elas tinham é que o chão tinha se aberto e elas estavam sendo sugadas para o inferno. Quem está contando não sou eu, são as pessoas que viveram isso. E Jonathan Edwards, quando vai falar de George Whitefield, ele diz algo interessante. Ele diz assim: George Whitefield é considerado um dos maiores pregadores da história. Ele era um homem que, naquele tempo, no século 17, conseguia reunir 30 mil pessoas num só lugar, sem microfone. Pregava nos campos e as pessoas escutavam, como só por ação de Deus, né? E aí Jonathan Edwards, ao comentar o sermão de George Whitefield, diz assim: ele pregava mal, oratória ruim, perfil péssimo. Mas da sua boca o Espírito transbordava palavras que alcançavam o nosso coração. Isso é um testemunho fenomenal. Porque ele diz que ele não tinha vernáculo, não tinha oratória, mas tinha unção que era visível. E é isso que acontece, por exemplo, com os pastores. Todo mundo fica admirado que isso está acontecendo porque eles são pastores. Gente simples. Deus usou aqueles homens. É possível perceber na vida deles transformação. Eles contam, não só como mentira. Eles estão contando algo inacreditável. Imagine se você chega para o seu vizinho e diz assim: apareceu um anjo e me disse que nasceu um bebê, filho de José e Maria. Meu irmão, a história só alcança o coração de outra pessoa se dos seus olhos saltarem o brilho de quem viu. Então, é por isso que as pessoas ficam admiradas. Versículo 20. Os pastores voltaram. Então, olha só, qual é o caminho que eles fazem? Eles estão no campo, guardando o rebanho. Eles vão até José e Maria, veem as coisas. Eles vão para onde depois? Eles não ficam só ali na manjedoura. O texto diz que eles contaram para pessoas. Eles vão para a cidade de Belém. Então, eles saíram do campo, vão para onde Jesus está, contam em Belém e voltam para casa. Voltam para os campos. Eles fazem uma trajetória importante da gente perceber. E aí, qual é a interessante para mim? É que mexe muito comigo a ideia de celebração, porque a Bíblia diz no céu que há festa por um único motivo. Qual é o motivo da festa no céu? Quando um pecador se arrepende. O texto não diz que há festa no céu quando a igreja faz culto. Preste bastante atenção nisso. O texto não diz, no céu há festa quando você dá uma cesta básica para alguém. O texto não diz que há festa no céu porque a gente decidiu fazer musical de Natal. Não. O texto diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quem é o pecador? É o outro? É alguém que não está aqui entre nós, né? É esse? Quem é o pecador? Inclui a mim. Inclui a minha pessoa. Significa então que nós não estamos falando de que há uma festa no céu quando alguém se converte. Mas quando um pecador reconhece seu pecado e há arrependimento,
significa que isso aponta para o Fábio. Quando o Fábio, hoje, dia 18 de dezembro de 2016, dobra o joelho e se arrepende de alguma coisa que há em sua vida que desagrada a Deus, há celebração no céu. Olha que aspecto interessante. Esses pastores, eles são tão convencidos de tudo que aconteceu, em que eles vão contar para todo mundo, mas contar o quê? Contar como Deus alcançou o coração deles, o que aconteceu. Eles não estão só maravilhados porque eles ouviram um anjo falar, não. Eles estão maravilhados daquilo que Deus falou para eles, como aquilo alcançou o coração deles. E aquilo para Deus é festa, é celebração. E isso traz para nós duas implicações práticas, que eu queria, essas que você gravasse, que nós vamos chamar de desafio. O primeiro desafio prático, se nós queremos ter uma vida de celebração, é fale mais do Evangelho. Falar mais do Evangelho implica necessariamente em falar menos de qualquer coisa. De qualquer coisa. Eu não sei o que você faz todo dia, mas a gente acabou de cantar no louvor, eu tenho que voltar a letra, eu vou voltar daqui. Porque eu fiquei tão incomodado com aquilo que a gente cantou, incomodado num bom sentido, né, de desafiado. Então, deixa eu voltar lá na última expressão. Olha, nós cantamos isso aqui, leia comigo. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste meu interior, e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Então, eu quero viver para quê? Para casar. Eu quero viver para arrumar um emprego. Eu quero viver para quê? Nós acabamos de cantar. Para transmitir esse amor que vem de ti. Você consegue voltar direto lá para aquele slide, né? É isso, você é bem mais rápido que eu. E eu queria pensar o quanto isso é verdade para você. O quanto isso é verdade. Quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. A gente gasta tempo demais com um monte de coisa que é bobagem. Política não leva a gente a lugar nenhum. Economia não leva a gente a lugar nenhum. Estabilidade ou desestabilidade, né? Há uns anos atrás, bem anos atrás, antes de qualquer sinal de desestabilização do poder público, eu preguei aqui sobre não confie no fato de ser funcionário público. Há algumas semanas atrás eu ouvi quanto nome e endereço, né? A Ana, mãe da Ana Carolina, né? E sogra do reverendo André, disse assim: pastor, o senhor estava como um profeta dizendo, não confie. E eu agora estou sentindo na pele o fato dessa insegurança, né? Então, a gente precisa abandonar de fato essas coisas. Elas não nos levam a lugar nenhum. A gente gasta tempo demais com bobagens. Deus nos deu uma missão: vai ao mundo e prega o Evangelho. A pergunta é: quanto tempo você prega o Evangelho durante a semana, meu irmão? Porque se você não gasta tempo pregando pelo Evangelho, você deixou o essencial. Qualquer coisa que você faça mais é bobagem. Você passa semanas gastando tempo para resolver problemas seus. É o carro, é a família, é não sei o que, é o problema da igreja, é o problema de uma sociedade, é o problema. Fale do Evangelho em tempo e fora de tempo, mas fale do Evangelho. Lição prática. Os pastores, eles não fizeram curso de discipulado, eles não têm uma caminhada longa para contar de Jesus, eles têm uma única experiência, e é o que eles fazem: contam para todo mundo aquela experiência, e ela é suficiente. Sabe o que me angustia nos dias atuais com o mundo evangélico? É que os crentes estão atrás de novas experiências, como se fosse necessário Cristo morrer na cruz todo ano, porque já está fraco, tem que morrer de novo, tem que sair outro filme, tem que ter outra encenação, a gente tem que ver mais sangue,
porque já não faz mais sentido lembrar aquilo que ele fez no nosso coração, porque a gente está perdendo a essência. É preciso falar mais do Evangelho. Então, primeiro desafio prático: feche mais a sua boca para as coisas que não são de Deus e abra mais a sua boca para falar do Evangelho. Então, tenha uma mudança drástica na sua vida. Fale mais da palavra, fale mais daquilo que Jesus tem feito, leve o Evangelho para outras pessoas e tenha experiência de como isso é transformador. Segunda coisa, recomece. Recomece é uma palavra que talvez não tenha o peso, mas foi uma palavra que eu encontrei para dizer que os pastores superaram um problema que é nosso, mas porque de fato eles tiveram um encontro com Deus. Lembra, domingo passado, quando eu falei que a vida dos pastores era uma vida insignificante para o judaísmo? Porque eles não conseguiam cumprir aquilo que se esperava de todo judeu. Porque eles estavam no campo, cuidando das ovelhas, então eles não estavam lá no templo, não conseguiam sacrificar, não conseguiam ir para as festas, não conseguiam participar de um monte de coisa que todo judeu conseguia participar. Olha só como as coisas mudam quando Jesus encontra o coração das pessoas. Aqueles pastores extremamente ocupados, que não podiam abandonar o rebanho, fizeram o quê? Saíram. Pergunta: quem ficou com as ovelhas? Você já fez essa pergunta? Eu fiz. Quem ficou com as ovelhas? Você nunca parou para pensar nisso, né? Eles não podiam sair de lá, porque as ovelhas iam morrer. Mas quando o anjo diz assim: vai até Belém? Sim, senhor. Para já. E as ovelhas? Deixa ela lá. Não há empecilho. Não há dificuldade. Por que eu fiz aquele ciclo? Para mostrar que demorou. Eles saíram do campo, foram lá, viram a criança. Ninguém faz visita de médico quando vê criança. Ai, que bonitinha essa criança. Ai, Jesus nasceu, maravilha. Olha, e conversa com José. Conta aí, como é que aconteceu? E José conta a história toda, como é que eles saíram. Eles saem dali, vocês acham que eles vão para o campo? Não, vão para a cidade. Começam a falar das pessoas. Com quem estão as ovelhas? Ah, não interessa. Não interessa saber onde estão as ovelhas. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é tão significativo que a gente abandona exatamente tudo. Eu acho tão curioso quando um crente chega para mim e diz assim: pastor, eu não consigo me envolver mais porque, o senhor sabe, né? Eu tenho um trabalho, eu estou... Para de dizer isso para mim. Quem de fato tem encontro com o Senhor Jesus, larga tudo para o alto. Estou dizendo para você abandonar seu emprego não, mas é que ele não é mais importante. Faz um desafio, fala com Deus assim: Senhor, eu preciso falar do teu evangelho, dá um jeito no meu emprego, na minha carga de horária, me ajuda a sair mais cedo, talvez Deus te mande embora, mas tá bom, Ele pode abrir outra porta de emprego. Mas se você não está preocupado com o que o evangelho produz na sua vida, você fica ali, segurando a sua função como pastor de ovelha. Vai que o Senhor dos pastores volta para ali e não te acha no pôr de trabalho. Vai que um lobo come uma ovelha enquanto você está fora. Mas quem confia sua vida nas mãos do Senhor, não tem preocupação alguma de tratar isso como secundário. Ah, irmãos, a celebração acontece mesmo quando o crente, ele percebe que ele encontrou Jesus. E como aquele homem que encontrou um tesouro no campo e entende que a coisa mais preciosa, ele vai e vende tudo por conta daquele campo, assim são os crentes em Cristo Jesus quando descobrem de fato que quem apareceu para eles não foi outra figura senão o próprio Salvador. Tudo faz sentido, inclusive sair do campo e largar as ovelhas lá. Se você entendeu que é celebração, existe um desafio prático de recomeçar a sua vida. De pedir para Deus, não que a partir de 2017, mas Senhor, a partir de hoje, eu preciso ser capaz de sair do campo de trabalho para ir onde o Senhor quer, para testemunhar da tua glória e para contar para os outros o que o Senhor fez. Se você não está disposto a isso, você não entendeu nada do que é o Natal. É um desafio sério. Sério mesmo. E eu não estou brincando quando estou falando isso.
Eu queria muito que a gente cantasse aquela música. E eu sei que ela não é a música que está no momento de comunhão. Não é para cantar agora, não. Mas eu queria muito que a gente cantasse aquela música tantas e tantas vezes e a gente dissesse: eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Senão nós somos hipócritas, irmãos. Se você não está vivendo para contar isso para as pessoas, você está sendo hipócrita de dizer isso para o Senhor na cara dele. Senhor, eu estou mentindo para o Senhor descaradamente. Recomece, faça diferente. E tudo começa quando você se depara com a palavra de Deus para a sua vida. Então eu entendo que todo recomeço começa com uma confissão. O meu pedido para você agora é: feche seus olhos e confesse a Deus. Eu não sei que tipo de pastor você tem sido, de ovelhas. Se você teve esse encontro com o Senhor ou não. Talvez o Senhor esteja aparecendo para você hoje, aí diante de você, na sua palavra. Talvez Deus esteja te chamando a atenção, dando um puxão de orelha com bastante força. Talvez Deus esteja dizendo: olha, não é por esse caminho, vai por outro. O pedido que eu faço para você é: abra o seu coração para o Senhor e recomece. Natal é tempo de celebrar, mas celebrar se de fato esse motivo é o nosso motivo de celebração. Você abandonaria tudo para de fato transmitir o Evangelho para as outras pessoas? Se não é capaz, diga para o Senhor agora. Fale com Ele, ore em silêncio.